Na aula de hoje, olha isso. Gente, eu tô encantada e apaixonada. Eu vou te ensinar a fazer essa bolsa. Simples e maravilhosa. Simples porque eu utilizei MDF na base, subi esses pontos maravilhosos aqui, apliquei aqui um tecidinho de tricoline para fazer o fechamento dessa bolsa que ficou um charme à parte, com um super espaço interno, olha só. Essa base tem 15 centímetros apenas, mas olha quanto o meu braço entra nesta bolsa, que ficou muito espaçosa, super graciosa. E com essa alça que eu também montei, mostro pra você no vídeo como eu faço. O azul com o marrom tá super tendência para este verão. Eu trouxe para vocês esta primeira aula, na verdade é a segunda aula, tem uma outra primeira aula que eu gravei e ainda não publiquei, que também está maravilhosa. É uma surpresa para vocês. Estou encantada, quero desejar feliz 2023 a todos e uma boa aula. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Kátia Ferraz e hoje tá uma bagunça aqui, mas vamos entender isso. Essa bolsa é bem simples de fazer, ela tem alguns acessórios. Vocês sabem que eu trago bastante bolsas aqui sem acessórios, mas às vezes é bacana também trazer com acessórios, né? Então eu escolhi fazer essa bolsa pequena, uma bolsa de mão, porém ela tem bastante espaço. E para isso nós vamos utilizar uma base de madeira, ela também pode ser de acrílica, ela tem 15 centímetros. Você também pode fazer de crochê, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal de base redonda, vou deixar o link na descrição e aí você pode fazer ele a partir da minha aula em crochê até alcançar os 15 centímetros e depois vem e segue fazendo normalmente aqui comigo, que nós vamos subir em pontos baixos com um detalhe especial esse ponto, para ficar bem lindo, bem trabalhado. Essa alça eu mesma produzi, então eu comprei as peças e vou mostrar aqui rapidamente um videozinho como que eu faço ela. Fica bem linda, olha, ela mediu 44 centímetros após o término, tá? E para essa aula eu vou utilizar minha agulha de número 9, olha só. Outras duas agulhas apenas de apoio, agulhas menores de apoio, minha fita métrica, a base eu já falei para vocês, aqui duas argolas, etiqueta, se você tiver, e um marcador, se necessário. Vou utilizar linha e agulha de mão para costurar o tecido, que é o fechamento da nossa bolsa. Eu escolhi um tecidinho aqui bem delicado, próximo da cor do meu fio, e ele tá medindo 12 por 50 centímetros, bem pequeno, apenas para fazer o fechamento. Eu vou mostrar rapidamente como eu faço, sem muitos detalhes, tá bom? Mas é bastante simples de fazer. Minha tesoura e o nosso fio maravilhoso, que é o fio náutico de 5 milímetros. Quem já me segue aqui sabe que eu uso os fios da Dri. Eu vou deixar o site dela na descrição. Olha que lindo esse fio e nossa aula já vai começar. Boa aula para vocês! Eu vou mostrar um pouquinho como eu faço a alça com as bolinhas, olha só. Então eu compro os mosquetões separados, eu utilizo fio de nylon, olha só. Como essa daqui é uma bolinha pequena e o passador é pequeno, então você precisa de uma agulha fina. Essa daqui é de 1,5. Para passar o fio de nylon também eu faço assim, ele triplo. Eu vou e volto, amarro as pontinhas, já prendo ele aqui no mosquetão, vou passando desta forma aqui o fio por dentro das bolinhas. Depois, quando finalizar no tamanho que você quiser, então você aplica o outro mosquetão e tá pronta a sua alça para usar na sua bolsa, tá bom?
E esse é o resultado, olha só. Fica uma alça bem feita e bem firme também, tá bom? E para começar, eu peguei minha agulha menor 4,5 para passar o meu fio aqui pelos vãos da nossa base de MDF. Então, eu vou puxar o fio assim, ó, laçadinha simples mesmo. Pode deixar o seu fio soltinho ali, depois quando subir com os pontos, dá pra ir conduzindo ele e escondendo. Você só vai passar pontos baixíssimos aqui pelos vãos, ponto sobre ponto, ou melhor, ponto a ponto. Pontos baixíssimos. Vai passar um a um. Eu não deixo muito apertado, porque depois nós vamos utilizar essa laçadinha que fica na parte de dentro para subir aqui a nossa bolsa, o corpo da nossa bolsa, tá bom? Então, a minha base, ela vai ficar aparente. Também tem outra forma que eu faço, que é cobrindo a base. Então, o ponto seria feito assim, tá bom? Olha só. E aí, cobre a base, tá? Nessa daqui, a base vai ficar aparente. Então, é só seguir fazendo pontos baixíssimos nos vãos até chegar no final. Então, quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Então, olha só, fiz meus pontos baixíssimos por todos os pontos da base. Cheguei aqui no meu último ponto e aí nós vamos fazer o seguinte. Por questão de acabamento, vou ensinar para vocês a técnica que você pode utilizar também aqui para a base, ok? Vem com o seu fio e puxa ele por baixo dessas duas laçadinhas aqui. Puxa ele. Depois vem por esse aqui, ó. Vem pelo vão e passa a sua agulha por dentro dessa laçadinha aqui, olha. Do último ponto que você fez e leva seu fio pra lá. E aí nós temos um acabamento invisível, tá vendo? Pode arrumar até o seu fio aqui, que ele fica duplo. Temos o nosso acabamento invisível e o nosso fio aqui. Para iniciar o nosso ponto, nós vamos passar essa laçadinha solta por dentro dessa nossa laçadinha aqui. E assim nós teremos por onde começar o nosso trabalho. E aqui, olha, eu vou introduzir a minha agulha fina mesmo, porque com a grossa vai ficar difícil. Eu vou trabalhar com as duas, ok? Puxando a minha laçada para iniciar o primeiro ponto baixo, deixando o meu fio para conduzir aqui pelos pontos. Então, eu trago o meu ponto e vou com a agulha grande e faço o meu primeiro ponto baixo. Com paciência, nós vamos fazer esta primeira carreira toda assim, trabalhando com as duas agulhas. Vou fazer aqui alguns pontos com vocês. Você tem que ter o cuidado de trazer o seu fio de trabalho sem perder o ponto. Você pode, para isso, também usar o seu marcador para você não perder o seu ponto. E aí você traz o seu fio e com a agulha maior você vem e faz o seu ponto baixo. Vamos pro próximo. É um pouco complicado, mas é uma base pequena e vale bem a pena esse trabalho, tá bom? Como eu já estou acostumada a fazer esse trabalho, eu venho com a minha próprio fio, a minha própria agulha pequena, eu já faço os pontos e vou deixando eles mais largos para poder dar certo com a agulha maior. Então, é só demonstração.
Se você tiver dificuldade e for apertar o seu ponto, faz do jeito que eu estava fazendo, utilizando as duas agulhas. Mas eu faço assim, olha. E vou deixando meu ponto maior e mais largo, para depois trabalhar com a minha agulha número 9. Então, é só para demonstrar para vocês. Essa é a nossa primeira carreira. Nós vamos subir com os pontos baixos. Vai fazendo da forma que eu te mostrei com as duas agulhas, para que o seu ponto fique grande. E eu vou fazer daqui. E assim que eu terminar, venho com vocês no final da carreira para fazer o fechamento e subir com a nossa trama linda, que é de pontos baixos com detalhes, tá bom? Até já! Olha só, já terminei aqui a minha primeira carreira de pontos baixos. Então, agora nós vamos seguir para a segunda carreira, já com a minha agulha de trabalho. Não mais vou usar, pelo menos por enquanto, a agulha menor. E aqui nós vamos levar o fio lá para trás e fazer o nosso fechamento invisível, como sempre eu mostro nos meus vídeos. Então, nós vamos trabalhar o ponto baixo pegando a laçadinha de cima da correntinha. Veja que a laçadinha, essa laçadinha de cima, né? Essa laçadinha, essa correntinha, ela tem a laçadinha de baixo, a de cima e a laçadinha atrás do ponto. Então, quando eu falo a laçadinha de cima é essa, quando eu falo a de baixo é essa, quando eu falo a de trás é essa. Então, nós vamos trabalhar pegando a laçadinha de cima e a de trás. Assim, porque o seu ponto não fica aberto, esburacado, e a sua bolsa sobe com uma estrutura melhor. Neste caso do primeiro aqui, eu vou pegar aqui a laçadinha, a de cima, a de trás e a solta, que é o primeiro ponto. Ajusta e faz o primeiro ponto baixo. Não esquece de erguer a laçada alta para o seu ponto ficar no tamanho correto. E vai seguir fazendo desta forma por toda a extensão. Quando eu pego aqui, eu já sei que eu estou pegando a laçadinha de trás, porque eu sinto com o meu dedo, olha só, a de cima e a de trás. Vou mostrar para você, caso você faça diferente do que eu estou ensinando e pegue somente a laçadinha de cima, sem a laçadinha de trás. Olha o que acontece. Nem consegui fazer o ponto, né? Se você pega somente a laçadinha de cima, o seu ponto fica aberto. Olha a diferença. O meu ponto fica bem fechadinho, porque você vai trabalhar pegando a laçadinha de cima e a laçadinha de trás do ponto. Vamos fazer e trabalhar desta forma por toda a extensão da carreira. No final da carreira eu volto com vocês. Não esquece de fazer as técnicas, então pegando a laçadinha desta forma e erguendo a sua laçada de trabalho na altura da agulha, tá? Se você não ergue, o seu ponto fica apertado e a sua bolsa vai vir para o outro formato e não na subida. Não vai ficar reta. Faz daí que eu faço daqui. Eu já volto no final da carreira. Aqui, então, pronta a minha segunda carreira. A primeira com detalhes, né? Então, segue fazendo normal. Do jeitinho que eu expliquei há pouco. O fechamento invisível, pegando a laçadinha de cima, a de trás. Esse primeiro ponto, a laçadinha solta também, ajusta, faz o primeiro ponto, erguendo a laçada com a agulha bem alta, para o seu ponto ficar reto, bonito, bem feito e da forma correta, tá bom? Então, aqui é simples, essa bolsa, só vamos trabalhar este ponto e vamos subir aí 22 centímetros. Eu vou medir, eu não sei exatamente quantas carreiras irão dar. Você sabe que eu não faço peça piloto, eu já trabalho fazendo a peça com você. É a primeira vez que eu tô fazendo esse modelinho aqui, que eu queria fazer já há bastante tempo, tá na minha lista. Então, considerando que 3 carreiras tá dando 4 centímetros, nós vamos fazer
aproximadamente de 15 a 18 carreiras. Então, esse vídeo, como eu disse, vai ser bem rápido. Aliás, eu não sei se eu disse, né? Porque ele é simples. Eu vou fazer mais uma carreira aqui e volto para mostrar para vocês como está ficando. E trabalhar com ela até os 22 centímetros, tá bom? Aí, bom, deixa eu fazer mais uma e eu volto com vocês. Então, ó, já fiz 3 carreiras. Já comecei a quarta carreira. E o que eu quero mostrar pra vocês é a estrutura. A importância de utilizar a técnica da forma correta. Então, você pode fazer cestos de qualquer tamanho, utilizando a minha técnica. E aí você vai ter pontos bem feitos, retos, iguais, né? Então uma carreira sempre vai ficar idêntica à outra, porque você vai estar usando a forma correta da pegada. E também queria salientar que no cesto grande, caso você vá fazer, no caso aqui é bolsa, né? Essa base tem só 15 centímetros. Mas eu já fiz até base de 40 centímetros, cestos grandes com fio de malha, não com fio náutico ainda, mas é possível também, tá? Porém, é importante fazer ponto baixo centrado nos cestos grandes, porque é mais uma segurança que você vai ter que o seu cesto suba bem estruturado. Então, olha, em 4 carreiras já dá pra gente visualizar bem a trama, muito linda, super fácil de fazer. Pode verificar que não fica com vãos os meus pontos, tá bom? Olha. E aí eu vou subir aqui os 22 centímetros. Se eu ver que há necessidade, eu venho mostrar pra vocês. Tava achando uma luz melhor. Se houver necessidade, eu venho falar com vocês, mas tecnicamente nós vamos apenas subir no mesmo ponto todas as carreiras até alcançar os 22 centímetros, tá bom? Então, quando eu chegar no tamanho correto, eu volto aqui com vocês pra gente aplicar o tecido e a alça, dar o acabamento da nossa bolsa. Faz bem bonito, utiliza as técnicas, faz daí que eu faço daqui. E até já! Gente, eu voltei antes do término porque eu estava já com 18 centímetros e achei que estava muito grande, muito alta. E então eu diminuí. Agora eu tô com 16, eu vou fazer ela com 17 e vim com vocês para fazer a última carreira para aplicar as nossas argolas. Eu mudei porque eu tava imaginando ela de um tamanho, mas 22 ela vai ficar muito mais alta, tá bom? Então aqui, olha, já estamos com 16, eu vou fazer mais uma. E nós temos, por enquanto, 12 carreiras, então nós vamos terminar ela com 13 carreiras. Vou fazer junto com vocês para aplicar as nossas argolas nas laterais. Então, pega a sua argola para marcar. Aqui, nós vamos fazer o primeiro ponto já com a argola. Então, esse aqui vai ser o do meio, porque são 3 pontos, tá? Para fechar a argola. E aí, você dobra. E aí, quando chegar lá do outro lado, você põe o seu marcador para colocar a argola. E essa marcação será o ponto do meio da argola. Vamos começar. Peguei a minha argola, vou desfazer o ponto que eu fiz aqui, porque eu preciso colocar, é bem simples de fazer, tá bom? Olha, eu fechei a minha carreira, do mesmo jeito eu vou trabalhar, só que eu vou pôr a argola aqui, posicionar ela, e vou trabalhar passando a minha agulha por dentro da argola, então o ponto vai ficar já embutido dentro da minha argola. Tô pegando errado, é assim. Vou ajustar aqui o meu fio para fazer o primeiro ponto. Olha, aí você posiciona a sua argola, traz o seu fio e
faz o seu ponto sobre ela, viu? Como é simples a forma de colocar. Então, nós faremos mais 2 assim, aqui dentro dela, ó. Por dentro dela, você trabalha o seu ponto, normalmente, ó, a agulha tá passando por dentro da argola, ó. A argola fica por cima da agulha. Introduz, puxa e fez o seu segundo ponto. E agora o terceiro e último dentro da argola. Passa a agulha dentro dela, a argola fica por cima da agulha, introduz no terceiro ponto, faz o ponto normalmente. Então, temos 3 pontos trabalhados dentro da argola. Olha como ela fica bem fixa. Você não tem preocupação de aplicar ela depois e nem de ficar arrematando os fiozinhos, emendando, tá bom? E aí segue fazendo normalmente. Quando chegar na nossa marcação, lá do outro lado, então nós faremos novamente a aplicação da segunda argola. Eu vou fazer daqui, ponto sobre ponto, normal, a nossa trama, até chegar aqui. E aí eu venho fazer com vocês. Um ponto antes da marcação, nós já vamos introduzir a argola. Até já! Trabalhei então meus pontos corridos e cheguei aqui próximo à minha marcação. Nós vamos fazer esses 3 pontos, 1, 2 e 3, aplicação da nossa outra argola. Então, já venho nesse aqui, ó, aliás, não esquece de pôr a argola. Já venho aqui e trabalho dentro dela, o ponto, tá? Aqui o do meio, que é o próximo, você já pode tirar sua marcação, seja feita ela com marcador ou fio colorido. O segundo ponto dentro da argola e o terceiro e último. Então, olha, dentro da argola, a argola fica em cima da agulha, trabalha o seu ponto normalmente. E aplicamos de forma super fácil e rápida as nossas 2 argolas, ela fica bem firme, bem resistente. Você pode fazer assim para qualquer bolsa. Trabalhar dentro dos pontos. Vou seguir aqui, quando chegar lá no final da carreira, eu volto para dar o acabamento junto com vocês. Nós temos um pontinho de acabamento aqui, tá bom? Cheguei no final da carreira, agora você vai precisar colocar a sua argola para baixo, para você não trabalhar por dentro dela o nosso acabamento. Vem aqui no primeiro ponto para fazer o fechamento invisível, leva o seu fio lá para trás. Aliás, olha, como é a última carreira, nós temos que dar o acabamento aqui também. Então, estica ele um pouquinho, tá bom? Assim. Vem aqui, olha, no último pontinho, para trazer a sua laçada para cá, para dentro. E assim, você vai ter um fechamento invisível também aqui na parte de cima. Tá vendo? Não esquece a sua laçadinha ali. Vamos vir aqui, olha, num ponto próximo, que pode ser esse aqui, anterior a ele, e coloca a sua agulha aqui dentro para não perder o ponto. Vem com o seu fio de trabalho e traz para frente. Porque nós vamos trabalhar aqui, eu vou virar assim agora para você visualizar melhor, pontos baixíssimos de acabamento dessa bolsa linda. Então, é só seguir fazendo ponto sobre ponto, ponto baixíssimo, em toda a extensão da última carreira. O ponto baixíssimo é simples, dá um acabamento lindo. É só você introduzir a agulha e puxar a laçada e passar por dentro do outro ponto anterior. Vou fazer por toda a extensão desta forma. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês para dar o acabamento invisível. E aí nós vamos aplicar o nosso fechamento com tecido nessa linda bolsa. E cheguei no final, no meu último ponto. Já terminamos com o nosso fio. Vou cortar aqui uns 10 centímetros, é o suficiente para arrematar, ok? Vou mostrar para vocês o fechamento invisível. Perdão, bati na minha câmera. Você só precisa puxar o seu fio que você já cortou para fora assim.
Com o auxílio da sua agulha menor, vem aqui no primeiro ponto, traz o seu fio para fazer o desenho do ponto baixíssimo. Vem lá de dentro, ó, por aqui. Leva o seu fio para dentro. E aí tá pronto o fechamento invisível, tanto do lado de fora como do lado de cima, tá vendo? Agora vamos fazer o arremate aqui dentro, que eu vou fazer um nozinho invisível. Também vou passar um pouquinho ali mais para baixo, assim, ó. Fazer um nozinho invisível. Um nozinho de segurança, como eu chamo. E vou conduzir o meu fio aqui por uns 3 ou 4 pontos, tá bom? Da minha trama. Já é seguro para que ele não desmanche. Se sobrar uma pontinha, você corta, dá uma aquecidinha ou passa uma cola, porque o fio náutico pode desmanchar, caso você esteja utilizando o mesmo fio que eu, tá bom? Então, olha, esse ponto é muito lindo. Olha como ficou o corpo da nossa bolsa. Eu vou mostrar para vocês depois o resultado final, no final do vídeo. Mas agora nós vamos aplicar o nosso tecidinho e eu quero mostrar para vocês como eu fiz com ele. Então, deixa aqui a bolsa de lado por enquanto. E o tecidinho naquelas medidas que eu mostrei para você, 12 por 50. Daí eu dobrei 2 vezes para passar aqui dentro o fio, tá? E passei uma costura. Se você não tiver máquina, você pode fazer costura à mão. E depois do lado de baixo também, que é onde eu vou aplicar na minha bolsa, também passei uma costura simples. Veja que eu não dobrei o tecido, apenas aqui que eu dobrei o tecido. Então agora eu vou passar o meu fio aqui dentro, eu vou mostrar pra vocês. Eu cortei um pedaço de 70 centímetros para passar por dentro. Aí um detalhe que eu esqueci de te falar, que você tem que fazer um acabamentozinho aqui antes de passar essa costura. Eu havia esquecido e eu fiz agora. Até tô fazendo à mão aqui o outro lado para ficar com acabamento bonitinho assim, tá bom? Olha. E aí você vem com a sua agulha, ou pode ser uma pinça ou um grampo de cabelo. Deixa eu ver se vai dar certo com a agulha o tamanho, porque esse meu tecido aqui, ele é um tricoline 100% algodão. Olha, eu preciso melhorar a costura que tá soltando aqui do outro lado. E eu acho que deu certo. Eu coloquei a minha agulha e tô trazendo o meu fio e ele passou no passador, olha, de um lado e do outro, tá? Agora, eu vou precisar fazer a união do avesso dessas duas partes para eu aplicar na minha bolsa, tá? Então, eu vou dobrar cerca de 1 centímetro de cada lado, assim para dentro. Ó, 1 centímetro para dentro, de um lado e do outro, que eu já deixei com uma sobra, tá? De uns 2 centímetros para ficar mais larguinho do que apertado. No caso, na hora de aplicar ali na minha bolsa, não faltar tecido, tá? Então, eu vou costurar aqui. Vou passar a costura à mão mesmo. Quando eu terminar, eu volto com vocês pra gente aplicar juntos lá na bolsa, ok? Até já! Bom, então, terminei aqui a minha abinha, que será o fechamento da bolsa. E vou aplicar ela. Coloca do lado, certo? Põe ela dentro da bolsa, assim. Essa parte da costura que eu fiz à mão, eu vou deixar próximo a uma das argolas. Então, vou virar o trabalho a partir de dentro da bolsa e a parte de dentro do tecido. Aqui dentro da bolsa tem esse pontinho que é a laçadinha de trás, ele tem 2, ó. Eu vou costurar no de baixo.
vou costurar no de baixo o meu tecido. Então, ele vai ficar na mesma posição. Em todas essas alcinhas, eu vou passar a minha agulha de mão, o meu fio, a minha linha, e vou costurando com pontinhos de mão, passando uns 2 ou 3 pontos nessa localização. Depois eu já vou pro próximo e vou costurando o meu tecidinho desse jeito. Assim ele vai ficar posicionado na mesma altura, sempre costurando no mesmo lugar. Vou mostrar o avesso, ou melhor, a parte como que fica a costura, olha. Fica bem aplicadinho assim. Vou fazer por toda a volta. Você faz daí, quando eu terminar, eu volto para finalizar o vídeo. Olha aí, terminei a aplicação do meu tecidinho, ficou super charmoso. Então, nós vamos puxar para fechar. E aí, tá o outro charme, esse enrugadinho aqui fica muito lindo. Dá o lacinho. Tá pronta a nossa bolsa. Eu apliquei deste lado a minha alça e quero mostrar pra vocês o que aconteceu. Eu fiz a minha alça com um mosquetão pequeno, com esse mosquetão aqui, ó. Antes de testar ele na minha argola, ele parece só que encaixa, mas ele não encaixa. Olha, tá vendo que essa partinha aqui, ó, não entra na argola, ela solta, não entra. Então eu tentei forçar, quebrei, e é muito boa a qualidade desse mosquetão, só que ele é pequeno para minha argola. Então antes de vocês fazerem, caso vocês façam como eu, testem antes. Eu precisei refazer a minha alça, tá bom? Aqui tem até um fiozinho solto, depois eu vou prender, olha. E aí coloquei um mosquetão maior e deu super certo. Nós finalizamos, agora eu vou mostrar ela para vocês. Estava faltando aplicar a minha etiqueta. Eu achei que combinou muito. E olha esse tecidinho com esse lacinho, que charmoso que ficou. Gente, eu adorei azul com marrom. Eu acho que super combina. Essas cores são tendência para este verão. E esse foi o resultado da nossa aula de hoje. Se você gostou, não deixe de curtir, comentar, compartilhar. Vai no Instagram que eu vou deixar o valor de venda lá nas minhas publicações para você se basear. Caso você faça igual, você também pode me mostrar, mandando foto lá no meu direct e eu te marco no Instagram, tá bom? Muito obrigada por você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Um beijo!